Olá, meu querido, seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus, começando por aqui. Meu nome é Kelly Picalho, sou mãe de 2 filhos, casada, moro atualmente no Pará em uma fazenda, mas sou mato-grossense e eu estou aqui para partilhar da palavra de Deus com você. O propósito e o objetivo aqui é te motivar a ler a palavra de Deus comigo. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia hoje e ler comigo os 4 evangelhos que nós estamos lendo aqui. Começamos agora no último vídeo e que você possa estar aprendendo um pouquinho comigo. Eu que não sou mestre da palavra, não tenho conhecimento de hebraico, do aramaico, é realmente algo muito guiado pelo Espírito Santo, algo muito simples, é somente para te motivar e mostrar para você que a Bíblia não é tão difícil assim. Nós temos que só pedir a ajuda do nosso amado professor Espírito Santo, que ele nos ensina todas as coisas e nos faz compreender a palavra do Senhor. Amém? E é isso. E eu quero ler a palavra de Deus com você hoje. Nós estamos lendo Mateus. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 2, versículo 1 em diante. E eu te convido a abrir a sua Bíblia. Amém? Mas antes de tudo, vamos convidar o nosso amado professor, porque sem ele nada podemos fazer. O nosso amado Espírito Santo. Então feche seus olhos para que a gente possa estar orando para buscar a presença e a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, te agradeço por mais um dia aqui reunidos em teu nome. Peço, Jesus, nos ajuda a ler e compreender a tua palavra nesse dia. Amigo e amado professor Espírito Santo, nos abra a mente e coração, entendimento e a compreensão da tua palavra. Coloca a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo também. Senhor, nos ajuda a ver além das letras, a entender a tua palavra de forma espiritual, de forma sobrenatural. E que o Senhor possa nos ensinar, nos discipular, nos transformar através da tua palavra. Espírito Santo de Deus, sê conosco nessa leitura, sente ao nosso lado, nos ajuda a entender a tua palavra e que ela seja gravada na tábua do nosso coração e que ela dê frutos na nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. E bora para a nossa leitura de hoje. Capítulo 2, versículo 1, que tem como título A Visita dos Homens Sábios, que diz assim: Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém. Os homens sábios é uma expressão usada pela Bíblia King James, amém? Que se refere a um grupo de sacerdotes babilônicos, gentios, que eram ali conhecidos entre os povos médio-persas e que eram ali cientistas, estudiosos da medicina e astrólogos, amém? Então eles se dedicavam ali ao estudo da medicina e à astrologia também. Em outras versões, diz magos, em algumas versões diz magos. Só que essa palavra mago, nos dias de hoje, é uma palavra que tem conotação estritamente mística e ocultista, amém? Então, só para você entender que quando fala que sábios, está se referindo a esses sacerdotes babilônicos, gentios, que eram estudiosos da medicina, astrólogos, cientistas, amém? Que tinham um entendimento ali de astrologia, por isso que eles vieram guiados pela estrela, amém? Então tudo assim tem... Perdão pelas essas moscas aqui, porque tá difícil, não sei aí, meu irmão, mas aqui ultimamente anda difícil. É mosca que a gente não aguenta. Agora vamos ser carregados por eles. Amém? Continuando aqui. Só para você compreender. Amém? Aqui na versão King James está sábios, mas em outras está magos. Enfim. Amém? Continuando aqui no versículo 2, que diz assim. Dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Quando fala que estrela, pode ser uma alusão a Números, capítulo 24, 17, aonde diz: uma estrela procederá de Jacó. Pode ser uma referência ali, amém? Versículo 3. Ouvindo estas coisas, o rei Herodes ficou preocupado e toda Jerusalém com ele. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ele exigiu
onde Cristo deveria nascer. E disseram-lhe, em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá? Porque de ti virá um governador que há de governar o meu povo, Israel. Aqui está se referindo a uma profecia que está lá em Malaquias, capítulo 5, versículo 2. Amém? Esse versículo aqui, versículo 6, ele está falando, também está lá em Malaquias, capítulo 5, versículo 2. Versículo 7. Então Herodes, chamando os homens sábios em particular, inquiriu diligentemente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide, perguntai diligentemente pelo menino. E quando achardes, trago-me a palavra novamente, para que eu também vá e o adore. Herodes já estava com o plano todo estabelecido ali na sua mente, né? Versículo 9. Tendo eles ouvido o rei, partiram e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até chegar e parar por sobre o lugar onde estava o menino. Versículo 10. E vendo a estrela, regozijaram com grande júbilo. Ali eles entenderam que aquele era o lugar, porque a estrela parou ali. Versículo 11. E entrando na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. A ideia de que os visitantes, os magos, os sábios, enfim, eram três, veio originalmente, essa ideia surgiu ali por causa dos três presentes. Como foram três, então ali criou-se essa história de que eram três reis magos, três sacerdotes babilônicos, três sábios, enfim. Mas isso é totalmente antibíblico, somente são suposições e não tem ali base bíblica, amém? E eu te confesso que eu levei um susto quando eu li isso, que eu fui estudar um pouco a fundo a palavra do Senhor e percebi que de fato não fala que eram três, porque eu aprendi, né? A gente vê nas historinhas de desenhos, a gente lê também que eram três magos, três sábios, enfim. E eu nunca percebi na Bíblia que de fato não está ali três, né? Então assim, você vê como que muitas vezes a gente passa diante de uma história, a gente nem busca se tem uma base bíblica ali, mas simplesmente porque nós escutamos falar, nós passamos adiante. Era o que eu também fazia. Então, por isso que é importante ler a Bíblia, para que a gente possa entender de fato o que é e o que não é. O que é história da carochinha, inventada, né? Muitas vezes colocada ali no meio da história bíblica, ou o que de fato é realmente bíblico e é de fato a verdade do Senhor. Amém? Bora lá. Se as moscas nos permitir, né? Sangue de Jesus tem poder. E sendo avisados por Deus em sonho para que não retornassem para Herodes, eles partiram para sua terra por outro caminho. E tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho, José, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te informe, pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. A fuga para o Egito fazia muito sentido, porque não era tão longe, era um lugar, vamos dizer assim, razoavelmente perto, então não seria uma viagem difícil. Eles estariam longe das garras de Herodes, mesmo não sendo tão longe ali, né, o Egito de Israel ali. E ali também, no Egito, tinha muitos judeus, então seria mais fácil deles viverem naquele lugar. Então faz sentido eles irem para aquele lugar. Amém? Versículo aqui 14. E aqui o que a gente pode perceber? Que Deus sempre falava com José, porque José tinha um relacionamento com Deus, né? Assim, o homem, ele é o sacerdote da casa. Você vê que Deus fala com José. Deus não fala com Maria, levanta e vai para o Egito, levanta do Egito e volta para Israel. Deus fala com o próprio José. Por quê? Porque o homem, ele é o sacerdote da casa. Ele é a base espiritual do lar, ele é a cobertura espiritual da sua casa. É por isso que é tão importante todos nós, tanto o marido quanto a esposa, como o pai, como a mãe, ter uma vida com Deus.
para que cada uma tenha o seu papel, a sua vivência com Deus estabelecido. Porque se muitas vezes, o que a gente mais vê por aí, meus irmãos, é as mulheres tomando esse lugar de sacerdote, porque os homens, eles se perderam no caminho. Eles, de 100% dos homens, aí 20% tem um verdadeiro relacionamento com Deus. Você vê nas igrejas aí, muitas mulheres indo sozinhas, sem os maridos não são crentes. Aqueles que são crentes, muitas vezes, eles não têm uma vida com Deus. Então, assim, acaba que a mulher toma o lugar de sacerdote da casa, mas esse não é o papel dela. É por isso que é importante a gente, cada um, viver o nosso papel certinho, para que tudo caminhe de forma correta, em harmonia, na casa, na família. Então, o homem é muito importante ter uma vida com Deus, para que quando Deus precise falar, direcionar a casa espiritualmente, possa falar com o homem, que é o quê? O líder espiritual, o sacerdote da casa, é a cobertura espiritual do lar. Amém? Versículo 14. Levantando-se, tomou o menino e sua mãe durante a noite e foi para o Egito. E lá permaneceu até a morte de Herodes, para que pudesse cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: do Egito chamei o meu filho. Quando ele fala que para cumprir o que foi dito, está lá em Oséias capítulo 11, versículo 1. Quando se refere ali ao povo de Israel que foi tirado ali, né, trouxe de volta ali o povo de Israel, que também é filho de Deus ali do Egito, mas também agora se está se referindo igualmente ali o próprio Jesus, que também é filho de Deus, voltando ali, né, para Israel. Amém? Versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos homens sábios, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todas as suas fronteiras de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos homens sábios. Quanto maior é o propósito que Deus tem, mais Satanás quer matar a semente. Ele quer impedir o propósito que Deus tem. Você imagina, foi morto. Quantos bebês ali até 2 anos foram mortos no lugar de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Quantos perderam a vida que Satanás destruiu e matou porque queria matar, na verdade, o propósito, o chamado, o plano que Deus tinha ali através de Jesus, na vida de Jesus. E é assim conosco. Muitas vezes você está enfrentando lutas aí, é porque Satanás quer impedir você, quer roubar a semente, quer destruir a sua vida. Muitas vezes você tem um filho e você olha para o seu filho e fala: meu Deus, esse menino só anda errado, só faz coisa errada, meu Deus, será que ele vai dar certo? Mas eu tenho promessas, Deus. Quanto mais Deus tem promessas na vida do teu filho, mais o diabo vai lutar pela vida dele. Que você possa todos os dias se colocar na brecha pela sua casa, se levantar em oração e jejum pelos seus filhos. Quanto maior o propósito, mais o diabo vai trabalhar na vida deles. E se você tem enfrentado lutas, lembre-se, quanto maior o chamado de Deus na sua vida, mais o diabo vai atuar, mais o diabo vai tentar contra a sua vida para te matar. Muitas vezes não fisicamente, mas espiritualmente, com desânimo, com tristeza, com decepções. Então que você possa, cada vez que você pensar em desistir, se lembrar: não. O diabo quer roubar o chamado que Deus tem para mim. Que você permaneça na posição e não saia do lugar onde Deus te colocou. Para que Satanás não vença nesta causa. Em nome de Jesus. Porque sempre Deus te dará um escape. Ouça-me bem, Deus deu um escape aqui. Deus manda José fugir, embora. Muitas vezes é isso que Deus vai mandar fazer. Fuja, para que você guarde a sua vida, mas Deus sempre te dará uma direção para que você não caia na mão do diabo. Amém? Versículo 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo: ouviu-se em Ramá uma voz, lamentação, pranto e grande luto. Raquel chorando por seus filhos, não querendo ser consolada, porque já não existem. Mas tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu para José em um sonho no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que buscavam a vida do menino. Mais uma vez, Deus falando com quem? O sacerdote da casa.
Mais uma vez Deus falando para quem? Para o líder espiritual do lar, que é o homem. Mais uma vez. E aqui nós vemos Deus usando a comunicação do sonho mais uma vez, porque Deus ele tem muitas ferramentas para falar. Muitas vezes a gente quer que Deus fale conosco somente por um profeta, ou descendo um anjo do céu. Não, Deus fala conosco por sonhos. Deus fala por pensamentos, por sentimentos. Sabe aquele sentimento que muitas vezes você sente tão forte dentro de você? É Deus falando com você. Deus fala através da Bíblia. Deus usa pessoas, Deus usa tudo fala. Muitas vezes Deus usa uma frase no Instagram, sabe? Que aquilo vai de encontro com aquela pergunta, com aquela questão que você está e responde aquilo que você tem perguntado para Deus. Então Deus fala de muitas formas, basta a gente estar atento para ouvir a voz de Deus. Amém? Versículo 22. Mas ouvindo que Arquelau reinava na Judéia no lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Mas avisado por Deus em sonho, desviou-se para a parte da Galileia. Mais uma vez, Deus dando a direção. Porque é assim, aqueles que têm o chamado, eles têm que ser guiados pelo Espírito de Deus. E eu vou te dizer algo também, meu irmão. Aquilo que um vive, aquilo que tem um na sua vida, porque fulano foi assim, ciclano foi assim. Não espere que Deus vai falar com você, vai te dar uma direção igual deu para o outro, porque Deus tem um plano individual para cada um de nós. Então fique atento, seja guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Versículo 23. E ele veio e habitou em uma cidade chamada Nazaré, para que pudesse cumprir o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. A expressão hebraica Nazareno, Nazaré, significa desprezível, desprezado. Então era muito improvável que o Messias, o libertador do povo de Israel, nasceria e viveria em Nazaré, um lugar desprezado, desprezível. Mas Deus, ele ama o improvável. Ele confunde os loucos. Ele confunde os sábios com os loucos. Ele confunde aquele que sabe tudo com aquele mais humilde. É assim que Deus faz. Então Deus ama os improváveis. E ele é aquele que escolhe aqueles que ninguém dá nada. Aqueles que olha, as pessoas falam, esse não vai conseguir pregar. Olha como ele fala, ele gagueja. Ele é nervoso demais, mas Deus escolhe aquele e usa e capacita aquele. Aquele que muitas vezes não consegue cantar, tem voz feia, Deus capacita. Porque Deus não precisa dos nossos dons, Deus só precisa de um coração disposto, quebrantado na presença de Deus. Então, se você quer ser usado pelo Senhor, não olhe para suas limitações, para quem você é. Não importa se você é desprezado de onde você vive, se você não tem dons excepcionais, o importante é você ter um coração quebrantado e disposto diante de Deus, porque é isso que Deus usa. Deus não precisa dos nossos dons, Ele mesmo nos capacita, Ele mesmo nos direciona, nos ajuda e nos torna quem Ele quer que a gente seja. Olhe para a vida de Davi. Davi não era aquele guerreiro. Davi foi se tornando aquilo. Oh, Jesus, aleluia. Nós nos tornamos, então os processos que nós vamos vivendo vai nos tornando quem Deus quer que a gente seja. E que você possa, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, ser quem Deus chamou você para ser, na posição que Deus te colocou. Para a glória de Deus, amém? Continuamos aqui no capítulo 3, no próximo vídeo, que você possa ser abençoado através dessa palavra, que você possa curtir. Como eu já disse, quando você curte, se torna relevante este vídeo. Muitas pessoas assistem, mas poucos curtem. Nos ajuda. A sua curtida, que é algo tão simples aí, só você clicar aí, faz toda a diferença aqui nos nossos vídeos. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, comente. Diga aqui para mim se tem te abençoado esse ensino, se você quer aprender mais alguma coisa, o que ficou de curiosidade. Diga de onde você está assistindo, amém? E é isso, fique com Deus, até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Eu vou deixar aqui as minhas outras redes sociais para que você possa me seguir lá também, amém?
Fique com Deus e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.